Desde os primeiros capítulos da Sagrada Escritura, a palavra de Deus nos revela como o coração humano vive a tensão entre a comunhão e o orgulho. No relato da Torre de Babel, narrado no livro do Gênesis, homens se unem não para glorificar a Deus, mas para construir poder e fazer um nome para si mesmos. O mosaico nos apresenta uma humanidade que deseja alcançar o céu pelas próprias forças, afastando-se do projeto divino, onde o homem busca a autoafirmação acima de Deus, surgem a divisão, a confusão e a perda da verdadeira unidade. Em prece, pedimos: Senhor, livrai-nos do orgulho e ensina-nos a caminhar na comunhão, na escuta e na obediência à Tua vontade. Acompanhe conosco este estudo bíblico que nos recorda: somente em Deus o homem encontra a verdadeira unidade. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Depois do dilúvio e da renovação da criação através de Noé, o livro do Gênesis apresenta um novo episódio marcante da história da humanidade. A construção da Torre de Babel mostra homens unidos em um grande projeto: construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, mais do que uma simples construção. Babel representa o desejo humano de poder, fama e autossuficiência. Na narrativa bíblica, destaca uma humanidade que já não busca viver em comunhão com Deus, mas deseja alcançar a grandeza pelas próprias forças. A expressão "façamo-nos um nome" revela justamente esse desejo de autoafirmação e domínio. Por isso, em muitas representações artísticas, os trabalhadores aparecem sem rosto. O individualismo faz perder a verdadeira identidade humana. Ao romper a relação de amor e a dependência com Deus, surge também a ruptura entre as próprias pessoas. A competição substitui a fraternidade e aquilo que parecia unidade transforma-se em confusão. O texto bíblico apresenta, então, a multiplicação das línguas e a dispersão dos povos como sinal dessa perda de comunhão. A Torre de Babel permanece atual, porque continua questionando o coração humano. Até que ponto nossas construções, projetos e ambições estão voltados para Deus ou apenas para nós mesmos? É sobre esse importante ensinamento bíblico que vamos conversar agora. E para nos ajudar a compreender mais profundamente essa importante passagem do livro do Gênesis, suas riquezas teológicas, o simbolismo da Torre de Babel e os ensinamentos que esse texto traz para a nossa vida espiritual e comunitária, é que nós recebemos o Denis Duarte, especialista em Sagradas Escrituras e mestre em Ciências da Religião e que já esteve aqui no nosso programa em outras oportunidades. Bem-vindo, Denis, entre nós. Obrigado, Padre. É sempre um prazer poder retornar aqui ao Jornada Bíblica, poder conversarmos sobre Sagrada Escritura, ainda mais aqui na Casa da Mãe. E é sempre bom tratar deste tema das Sagradas Escrituras, já que você é um estudioso, da Palavra de Deus e que tem tanto desejo de ensinar esta palavra, então é sempre bom escutá-lo aqui no nosso programa. Denis, nós estamos diante de um dos eventos significativos do Antigo Testamento. Nós já passamos pelo dilúvio e agora chegamos a este episódio da Torre de Babel, que está retratado aqui em uma das fachadas do nosso Santuário Nacional, esta grande Bíblia a céu aberto. O que o relato da Torre, então, de Babel revela sobre o coração humano logo após o evento do dilúvio? Aqui a gente tem que entender este bloco, Padre, que a gente chama de pré-história bíblica, que prepara para a formação do povo de Deus a partir de Abraão. Então nós temos esses 3 grandes episódios que o Senhor falou: a criação, o dilúvio e aí sim a Torre de Babel. É interessante que essas 3 histórias elas se ligam por 2 pontos. O primeiro é a teimosia do ser humano em caminhar sem Deus. A Torre de Babel é isso. Nós vamos fazer uma torre para nós chegarmos a Deus, mas pelas nossas próprias forças. Olha a soberba, olha o orgulho. Eu não preciso de Deus. Porque
lembra o que aconteceu lá também com Adão e Eva. A tentação a Adão e Eva foi: vocês serão iguais a Deus. E é isso que esses homens querem na Torre de Babel. Nós queremos chegando pelas próprias forças lá, atravessando o céu, sem a participação de Deus, nós seremos iguais a Ele. E aí a gente já aponta lá para o Novo Testamento também. O que é, se não foi tudo isso que o demônio ofereceu para Jesus nas tentações do deserto? Fama. O que eles disseram? Nós vamos fazer o nosso nome, disseram os construtores da Torre de Babel. Poder, porque aí seremos poderosos, seremos iguais a Deus. E riquezas, nós vamos ter o mundo embaixo dos nossos pés, olhando para nós aqui em cima. Nesse texto mesmo nós vamos ver, né? Deus interferindo antes que o pior acontecesse. É Deus que ama, é o Deus da vida, é o Deus que cuida da obra-prima da sua criação, que é o homem e a mulher. Engraçado, parece-me que Deus acredita muito mais em nós e na nossa conversão do que nós acreditamos naquilo que é o projeto que Ele tem para nós, que Ele nos convida a realizar, né, para que de fato vivamos o reino, vivamos o paraíso já aqui entre nós, né? E esse episódio nos mostra um pouco essa confusão. Mas, Denis, continuando essa nossa reflexão, há um desejo de querer chegar aos céus, construindo uma torre. Não se sabe como fazer, mas vamos lá, vamos construir essa torre. O que esse episódio representa nesse rompimento da relação da humanidade, criação, com Deus, que é o Criador? Porque a gente tem que olhar sempre essas histórias como um bloco, né? Como eu disse. E quando a gente vai lá na criação, o que a gente vê? Harmonia. A harmonia entre Deus e os homens. Deus andava pelo jardim. A harmonia entre Adão e Eva, ou seja, entre os homens. E a harmonia entre os homens e a criação, os demais elementos criados. Quando entra o pecado, seja lá com Adão e Eva, seja o mundo também num caos lá no período do dilúvio, e seja agora os homens tentando de novo serem iguais a Deus com a Torre de Babel, quebra-se a harmonia. Quebra primeiro a harmonia do homem com Deus, porque ele está tentando ser igual a Deus de novo. Quero atravessar o céu, não é nem chegar ao céu, né? É atravessar o céu, eu quero passar de Deus. Quebra-se a harmonia entre os próprios homens, porque é uma competição. Eles disseram, vão olhar para nós, ou seja, eu quero que haja uma diferenciação aí. Então, tudo isso vai quebrando essa harmonia e quebra-se uma harmonia entre os homens e a própria natureza. Eu quero chegar no céu pelas minhas próprias forças. Né? Usa-se da criação para isso, porque eles criaram o tijolo e vão fazer as construções. Usa-se a criação para se fazer o mal. Então, quebra essa harmonia desde lá do pecado original. É isso que esses textos nos ensinam. Sobretudo, né? Que toda vez que o pecado entra no mundo, toda vez que o mal, a violência entra no mundo, nós estamos causando uma desarmonia que não é querida por Deus, porque criou o mundo harmonicamente, numa relação saudável entre Deus e os homens, entre eles e entre os homens e os demais elementos criados. Toda vez que a gente vá contra, querendo caminhar sem Deus e olhando apenas para si mesmo, o homem entra nesse confronto e que desalinha, causa essa desarmonia em todos esses aspectos. É interessante que nós sempre conhecemos o episódio da Torre de Babel a partir da confusão das línguas, da não compreensão entre aqueles que estavam ali. Olhando esse episódio, o que ele tem a nos ensinar? E o que Deus, né, está ensinando mais uma vez para o seu povo diante desta situação? Babel significa confusão, né? Traduzindo assim de modo amplo, significa confusão. Eu me valho do Papa Leão, que tanto tem falado da promoção da paz. E tanto tem dito, olha, a paz não se dá através da força, mas se dá através do diálogo. Mas para que haja diálogo, né, padre, a gente precisa se entender. E numa confusão de línguas, ou seja, ninguém entende ninguém, não há paz. E onde não há paz, não há Deus. Então, me valendo da defesa que o Papa tem feito, né, pela paz, com tanto empenho, a Torre de Babel nos ensina isso. Eu não posso ficar olhando para mim, senão eu vou querer ser igual a Deus. E se eu fico olhando para mim, querendo ser igual a Deus, é confusão na certa, é Babel na certa. Não vai haver diálogo, não vai haver concordância e não vai haver paz. Na minha vida, na minha família, no ambiente em que eu vivo, não vai haver paz no mundo.
E como então, Denis, diante de toda esta realidade, né, de uma busca pelo diálogo, como então entender a partir deste episódio a dimensão da perda da comunhão humana? A gente tem que olhar, fazer um paralelo aqui, é bonito que os padres da igreja fazem muito isso, o paralelo com Pentecostes, né? Quando a gente faz um paralelo com Pentecostes, acontece o contrário. Se em Babel há uma confusão de línguas e as pessoas não se entendem, porque Deus interviu para fazer isso, para não deixar que a coisa ainda fosse pior, em Pentecostes é o contrário. A ação de Deus através do Espírito Santo faz com que todos se entendam, mesmo falando línguas diferentes, que todos se entendam e assim haja esse diálogo. Aí haja a comunhão entre Deus e os homens, entre os homens e entre os homens e a criação. Como esta história nos ajuda hoje a viver esta busca pela comunhão? Nos ajuda porque a gente precisa entender que essa busca de comunhão nasce do coração, né? Não nasce da boca para fora. Da boca para fora nasceu a confusão de línguas. Porque nasce do coração, porque se eu tenho no meu coração, olha, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero aquilo que Jesus ensinou e resumiu para nós toda a lei, né? Ele disse, quer resumir a lei, quer viver toda a lei? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Quando eu faço isso, eu não vou olhar para as diferenças, eu vou olhar o outro, independente da profissão de fé, independente das escolhas, eu vou olhá-lo como meu irmão. Por quê? Porque eu digo que amar o próximo não é difícil. O difícil é amar o próximo como a nós mesmos, né? Mas por isso que Jesus colocou, olha, primeiro o amor a Deus sobre todas as coisas, porque é este amor de Deus, essa certeza de que Deus me ama, que eu consigo corresponder ainda que minimamente a esse amor, é que me dá forças para eu amar o próximo como a mim mesmo. Por mim, somente, pelas minhas próprias forças, como tentaram fazer na Torre de Babel, eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Eu mal consigo amá-lo. Mas como a mim mesmo, somente com Deus, com a força de Deus, com a experiência desse amor de Deus, para que eu não caia no que caíram os homens que tentaram construir a Torre de Babel pelas próprias forças. Não, é através da força de Deus que age em nós. Denis, quero agradecê-lo mais uma vez por sua presença aqui no nosso programa e o Denis vai continuar com a gente durante todo este mês, nos ajudando a fazer essa jornada bíblica, a conhecer ainda mais as páginas das Sagradas Escrituras. Você é sempre bem-vindo entre nós e muito obrigado. Eu que agradeço. Quero também deixar a dica, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com Sagrada Escritura nas redes sociais, @prof.denisduarte. Olha lá, não deixem de seguir o Denis lá também.